Pelo menos alguma vez na vida você já deve ter ouvido sobre patrimônio cultural. Afinal, o que deve ser considerado patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta importância histórica para um povo ou uma sociedade, ou para um país ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, um patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou um povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. Patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes às idades daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de natureza materiais ou imateriais. Patrimônio culturais da natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização. Por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valores históricos, científicos ou artísticos. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil está o Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo de Alagoas, Pelourinho, na cidade de Salvador, Bahia. E um belo exemplo também de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário, que não é tático, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer de outras tradições. Exemplos de patrimônios culturais e materiais no Brasil tem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas como alguns elementos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato, que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer o queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônio imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imateriais no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor Bom Jesus de Bonfim, a festa do Boi-bumbá, a missa do vaqueiro e a cajuína. Esses são apenas alguns exemplos de patrimônios culturais materiais e imateriais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou um povo ligado à história do patrimônio. Assim sendo, o patrimônio histórico cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui característica própria do povo que está interligado.